Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre arte marcial e religião. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a Jornada Kung Fu. E o que vai ser essa Jornada Kung Fu? Será uma semana especial, onde traremos conteúdos inéditos exclusivos sobre o sentido amplo do Kung Fu. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou não importa. Você irá se beneficiar dessas estratégias para a vida. Para que você possa receber todas as informações, cadastre-se no link aqui na descrição. E um detalhe importante e muito importante, essa semana será gratuita. Vamos à pergunta de Jarbas Carvalho. Bom dia, senhor Leonardo Imamura. É possível conciliar Kung Fu com a religião católica? Jarbas, antes de tudo, quero esclarecer que meu nome é Léo mesmo, tá? Não é Leonardo, não é Leopoldo, não é Leonel, é Léo Imamura. É assim que é meu nome, foi o meu nome de batismo que meus pais deram, aliás, em grande homenagem a um amigo de meu pai chamado Léo Trindade, grande amigo de meu pai, Mário Imamura. Então vamos aqui à sua pergunta, que é da mais alta relevância. Por quê? Porque você aqui não fala só da religião de modo geral, você fala especificamente da religião católica, tá? Então isso é importante, é a Igreja Apostólica Católica Romana. Então nós temos que lembrar bem essas características, porque é uma religião cristã. Aliás, eu quero dizer para você que quando nós vemos o grande livro dessa igreja, que é a Bíblia, que na verdade são vários livros, né? Essa obra, quando vista dentro da perspectiva Kung Fu, ela tem características muito interessantes. Por exemplo, quando temos no Novo Testamento Jesus dizendo sobre a referência de crianças, de sermos como crianças para entrar no reino dos céus. Olha que interessante. Por quê? Porque dentro da cultura chinesa, o caractere sábio é o mesmo caractere de criança. Ou seja, é necessário, para ser sábio, ter um perfil de criança. Em que sentido? No sentido do aprendizado constante, no sentido de entender a vida como algo a ser vivido com alegria, no sentido de toda vez que nós cairmos, nós levantarmos, como a criança faz quando ela está aprendendo a andar. Então, é uma questão de grande conciliação entre a sabedoria que encontramos em livros como a Bíblia e a perspectiva Kung Fu. Também vemos outras coisas em outros livros de sabedoria, né? Como o Corão, com outros livros de sabedoria como Torá, que aqui já incluído inclusive na Bíblia, na condição de Antigo Testamento. E aqui eu tenho outra para você que é muito interessante, que é o episódio que fala sobre Davi e Golias, onde, se você observar dentro da perspectiva Kung Fu, Golias é a parte fraca da relação. Davi é a parte forte. E Davi percebeu isso. Quando? Quando Golias, ele se refere a Davi, que estava com o cajado na mão, no plural, quando ele fala esses paus. Está nas Escrituras, é só você observar. Então, como é que ele pode enxergar dois paus quando alguém está segurando apenas um cajado? Ele tinha problema de vista, Jarbas. E isso está lá. E é muito importante perceber isso. Por quê? Porque Golias, quando estava sendo ajudado para caminhar, provavelmente tinha algum tipo de gigantismo ou alguma dificuldade. As pessoas tinham medo dele apenas pela aparência. Ou seja, as pessoas eram influenciadas pela aparência e não faziam, portanto, uma avaliação circunstancial
apropriada para a situação, que não foi o caso de Davi, que estava confiante e com uma tiradeira conseguiu vencer o gigante. E aqui eu tenho outra situação muito interessante, já agora nos evangelhos, quando você observa aquela passagem onde Jesus diz que quando alguém golpeia você numa face, você oferece outra. Olha que interessante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas veem essa mensagem como uma mensagem de pacifismo. Ou seja, eu sou golpeado de um lado, ainda ofereço o outro lado. Mas se nós observarmos dentro da perspectiva Kung Fu, quando alguém esbofeteia a sua face, você é obrigado a olhar para um lado, o lado que ele quer que você olhe, que é um lado de agressão, é um lado de violência. Quando você oferece a outra face, você passa a olhar para o lado oposto que está sendo imposto pelo seu adversário, por aquele que está impingindo a violência. Então, com isso, você começa a enxergar uma outra perspectiva dessa violência, dessa agressão. E aqui há muita sabedoria Kung Fu nessas palavras de Jesus. Da mesma forma que quando vem um cego até ele e ele pergunta: o que desejas? Parece óbvio, ele é cego, mas quem disse que ele quer enxergar? Somente alguém sábio, como Jesus, faria uma pergunta dessa. Qualquer pessoa normal, entre aspas, é óbvio, eu quero colocar esse normal, não faria essa pergunta, presumindo imprudentemente que a pessoa gostaria de enxergar pelo simples fato de ser cego. Mas quem realmente é o cego quando faz isso de pronto? Não é aquele que não enxerga, mas aquele que pressupõe que irá curá-lo. Então, como você observa, Jarbas, temos vários pontos de convergência dentro dos ensinamentos bíblicos e a perspectiva Kung Fu. Por quê? Porque há muita sabedoria nesses livros e que eu sugiro você, como cristão, que estude esses livros. Tá? Eu, que não sou cristão, tenho grande admiração e procuro sempre estudar esses livros que são verdadeiras obras de sabedoria. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Obrigado por participar e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.